Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês os 3 melhores fundos de papel que, na minha opinião, são tranquilos para se investir a longo prazo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kesley. Meu objetivo aqui com este canal é compartilhar conhecimentos e minhas experiências como pequeno investidor com o pequeno investidor. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, é de graça, acione o sininho para que toda vez que tiver vídeos novos por aqui, você seja um dos primeiros a ser notificado. Bora para o assunto do vídeo então. Para quem ainda não tem ideia o que são fundos de papel, são também chamados de fundos de recebíveis imobiliários, que são fundos de investimentos imobiliários baseados em empréstimos. Esses empréstimos são feitos majoritariamente através de emissões de CRIs, ou seja, certificados de recebíveis imobiliários, podendo também ter menores quantidades investidos em letras de crédito imobiliário, chamado de LCI, ou mesmo em cotas de outros fundos imobiliários. Os fundos de papel, eles funcionam envolvendo 3 tipos de entidades: o próprio fundo, uma securitizadora e um devedor. E funciona basicamente da seguinte forma: o fundo ele empresta o dinheiro para uma securitizadora e a securitizadora ela cria um CRI para um determinado devedor. E o que esse devedor faz com esse dinheiro? Ele utiliza em aplicações imobiliárias, no desenvolvimento na indústria imobiliária. E posteriormente o devedor ele paga a parcela desse CRI para a securitizadora e a securitizadora devolve o principal acrescido de juros que são combinados durante os contratos. E como é que o fundo ele consegue esse dinheiro? Ele consegue através da emissão de novas cotas. Então aí entra o investidor. O investidor ele adquire novas cotas e começa todo o processo na circulação desse dinheiro aqui nesse esquema. E quando o dinheiro ele é devolvido para o fundo ele redistribui esse dinheiro com investidores. Então basicamente é assim que funciona os fundos imobiliários de papel. São empréstimos. Você empresta o seu dinheiro para o fundo empresta para uma securitizadora até chegar ao devedor. Esse devedor utiliza esse dinheiro para um desenvolvimento imobiliário e posteriormente o devedor ele vai pagando a securitizadora devolve para o fundo, acrescido dos juros combinados no contrato, e o fundo passa os rendimentos para os cotistas. É claro que em cada etapa dessa aqui, todo mundo vai tendo lucro aqui nesse processo. Ninguém trabalha de graça, até a administração e a gestão dos fundos. Agora eu vou trazer para vocês os 3 fundos que eu prometi no início do vídeo. Então vamos lá. Vou começar pelo HGCR11. O HGCR11 é um fundo considerado high grade, ou seja, são CRIs mais seguros, consequentemente também tem um rendimento menor. Vamos dar uma olhada no relatório gerencial para a gente conhecer mais desse fundo. O fundo tem por objetivo investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente de certificados de recebíveis imobiliários, CRI. Atualmente ele tem um patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses de 1,3 bilhões de reais. Iniciou suas atividades em dezembro de 2009, então é um dos fundos mais antigos que tem de papel na Bolsa de Valores. Público-alvo, investidores em geral. Tem uma taxa de administração de 0,8% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo e tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI. Ele é tanto administrado como gerido pela Credit Suisse. Então ele possui na sua carteira um total de 79,49% em CRIs, 17,86% em cotas de outros fundos imobiliários e 0,48% em LCIs e 5,14% em renda fixa. Então aqui está a carteira de CRIs do fundo. Ele tem um total de 41 CRIs, então ele tem uma carteira bem diversificada de CRIs. E aqui tem a porcentagem de LTVs dos seus CRIs. Quanto maior essa porcentagem aqui, menor são suas garantias. E quanto menor essa porcentagem de LTV, maior são as suas garantias de retorno. Existe mais ou menos um consenso entre os investidores que um LTV abaixo de 65% são CRIs mais tranquilos. E ele tem somente 5,5% com LTVs entre 80% e 85% de LTV. Tem 39,9% entre 60% e 80%, 34,7% entre 40% e 60% e tem 19,9% entre 20% e 40%. E esse LTV, ao passo que o devedor ele vai pagando o seu empréstimo, esse LTV ele vai diminuindo, ou seja, os riscos vão diminuindo ao passo em que o devedor ele vai pagando seus empréstimos. E aqui tem as taxas por indexador. Então 45,3% dos seus ativos, ou seja, os seus CRIs, eles têm uma taxa de IPCA mais 7,3%,
E 52,9% tem uma taxa de CDI mais 2,8% ao ano. E ele tem uma menor quantidade aqui em GPM, mais 8,2% ao ano. E tem o restante aqui em GPD e pré-fixado, que não chega nem a 0,1%. Então ele é um fundo que está bastante indexado entre CDI e IPCA. Considerando que essa tendência de alta, tanto na taxa Selic quanto na inflação, ter esse fundo aqui, neste momento, pode ser uma boa estratégia para ganhar mais dinheiro com a alta da taxa Selic, com a alta da inflação também. E aqui está a divisão por duração dos seus ativos. Então, CRIs mais inflação tem uma média de duração de 4,71 anos de vencimento e o CRIs CDI tem uma média de 4,6 anos. E ele tem uma duração média aqui de vencimento dos seus ativos de 4,65 anos. Esse fundo aí teve um dividend yield de 6,20% acumulado durante os últimos 12 meses. E aqui tem o seu histórico de distribuição dos dividendos desde abril de 2019. Isso aqui veio caindo porque seus ativos, a maior parte é atrelado à taxa Selic, naturalmente veio caindo ao passo que a Selic veio caindo. E com essa tendência de alta, é possível que também os seus dividendos aumentem. E isso aqui deu um total de 56 centavos de distribuição por cota nos últimos 12 meses. O segundo fundo imobiliário de papel, que é tranquilo para se investir a longo prazo, eu vou trazer aqui para vocês, é o CPTS-11. O CPTS-11 também é um dos fundos de papel mais antigos que existe na Bolsa de Valores. No início do fundo, ele era mais um fundo high yield, ou seja, um fundo que tem mais riscos e, consequentemente, paga mais. Mas nos últimos anos ele tem dado uma reduzida nesse risco, ficando aí mais ou menos entre high grade e high yield. Mas ainda assim, esse fundo de papel ele tem pagado bem mais do que os outros fundos, principalmente a grande maioria dos fundos de tijolos. Então vamos dar uma olhada aqui nos seus principais aspectos no seu relatório gerencial. Então o fundo ele teve início em 2014, ele é administrado pela BTG Pactual, tem o público-alvo investidores em geral e a sua gestora é a Capitânia. Tem uma taxa de administração e gestão de 1,05% ao ano no valor de mercado, então é uma taxa tranquila, e tem um patrimônio líquido de 1,2 bilhões de reais. O fundo tem por objetivo de proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária. Então, olhando esse gráfico aqui, são os números de cotista. Tinha poucos investidores até aqui mais ou menos em 2019. E a partir de outubro de 2019 já veio crescendo bastante. E atualmente ele tem um total de 60 mil cotistas. E ele tem uma boa liquidez diária de 8 milhões de reais. Então é uma liquidez tranquila para se investir. A maioria dos seus ativos estão atrelados ao IPCA mais 6,3% ao ano. Então um total de 50,2%. E ele possui um total de 33% do seu patrimônio investido em cotas de outros fundos imobiliários. 8,3% está atrelado ao CDI mais 3,3% ao ano. E tem uma quantidade menor aqui de 2,7% em GPDI, mais 8,3% ao ano, e outros ativos em liquidez, e tem uma quantidade menor ainda aqui em GPM, mais 8,4% ao ano. Aqui está a carteira de fundos imobiliários que esse fundo possui, então ele possui diversos fundos, possui mais de 30 fundos. Então tem o TRXF, que representa 6,5% de todos os seus fundos imobiliários, tem HCRE, GALG11, TRXB, muitos são fundos novos ainda, com pouca liquidez. Essa parte aqui representa a quantidade que todos os fundos da Capitânia possuem nesses fundos. Então todos os fundos da Capitânia possuem um total de 40,4% das cotas do TRFX, e assim por diante. E aqui estão os outros fundos, bastante fundo que ele possui em sua carteira. E esse gráfico mostra que 43,18% dos seus fundos são de renda urbana, 40% são de fundos de papéis também, 6,28% são fundos de logística, e 0,76% são fundos de shoppings, e apenas 0,14% são fundos de agronegócio. E esse fundo também é bem diversificado em termos de CRIs. Aqui estão os seus CRIs, são bastante, também tem uma quantidade aí de 40 ativos. Então é um fundo que também tem uma boa diversificação de CRIs. E essa parte do relatório aqui mostra quem são os seus devedores. A BRF possui aqui um CRI com IPCA mais 5,25% ao ano. Tem Helbor, tem novamente BRF, tem o Grupo Pão de Açúcar, Supermercado Extra, até a Petrobras também deve para o fundo. Tem CRI para outro fundo de logística, o 20 Logística. Então são diversos fundos que a gente pode olhar aqui no relatório com mais calma. E esse fundo ele teve um dividend yield de 9,82% durante os últimos 12 meses. E aqui está o seu histórico de distribuição de dividendos.
é um fundo também que tem pouca variação. E ele teve um rendimento médio de 82 centavos por cota durante os últimos 12 meses. Então esse foi o CPTS11, um fundo de papel bem diversificado, com a maior parte dos seus ativos atrelado ao IPCA+, e possui também uma grande quantidade dos seus ativos alocados em cotas de outros fundos imobiliários, e tem um dividend yield aí bem interessante. Então antes de irmos para o próximo fundo, se você está gostando do conteúdo do vídeo, deixa seu like aí, isso é muito importante para o canal. Então bora para o terceiro fundo. O terceiro fundo é o IRDM11. É um fundo que vem pagando bastante desde a sua criação e que tem agradado bastante os investidores, principalmente os seus cotistas. Assim como o CPTS11, ele também é um fundo que está entre High Grade e High Yield, está mais para High Yield porque paga bastante. É um fundo muito bem diversificado e vamos olhar então o seu relatório gerencial para ver suas principais características. O foco principal do fundo é investimento em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, desde que atenda às características definidas na política de investimento. Então ele pode investir também em outros ativos imobiliários, é permitido o investimento em letras de créditos imobiliários, fundos de investimentos imobiliários, letras imobiliárias de garantias e certificado de potencial adicional de construção. Tem um público-alvo investidor em geral e foi iniciado em março de 2018, então é um fundo bem mais novo do que os outros. É administrado pela BTG Pactual e possui a gestão da Iridium. Ele tem uma taxa de administração de 0,17% ao ano e uma taxa de gestão de 0,83% ao ano. Então é uma taxa bem tranquila também. Ele tem um patrimônio líquido atual de 1,6 bilhões de reais e isso faz com que ele seja o sexto maior fundo de papel listado na bolsa em termos de patrimônio. Então é um fundo novo, mas que já está bem grande. O que isso significa? Significa que ele está fazendo muitas emissões e essas emissões elas estão acontecendo porque os investidores têm interesse em investir. Esse gráfico aqui mostra a evolução da sua liquidez ao longo do tempo. Em fevereiro de 2028 teve uma liquidez de 174 milhões de reais e aqui mostra o valor da sua cota ao longo do tempo também. Saiu aqui de R$ 100,36 e chegou aqui a R$ 152,71. Então, é um fundo que tem muita demanda de compra. Uma das características interessante desse fundo, que é o que leva a sua cota a estar bastante cara, é que somente pode participar da emissão de novas cotas quem é cotista. Então, o fundo ele privilegia os seus cotistas. Então, quem é cotista não quer vender, porque o fundo ele vem pagando bastante, é um fundo interessante, é um fundo bem diversificado. E quem está de fora quer entrar no fundo. Então, quem vai entrar no fundo acaba pagando um valor mais alto. E isso eleva o valor das cotas. E por isso que o valor da cota desse fundo vive muito acima do seu valor patrimonial de cotas. Que é mais ou menos entre 130 a 140 e chegou até 150 já. A sua carteira é composta por 64,13% de CRIs, 31,78% de cotas de outros fundos imobiliários e tem uma parte menor em renda fixa. É bem diversificado em termos de indexador. 32,73% estão indexados ao IPCA e 30,83% são de cotas de outros fundos imobiliários. 18,82% estão indexados ao CDI mais alguma taxa. 12,27% estão indexados ao IGPM. E os restantes estão em IGPDI e CDI. Aqui está a porcentagem do seu patrimônio por setores. A maior parte está em real estate, são investimentos mais arriscados, consequentemente são investimentos que têm um maior retorno. 23% estão em papéis, 52,21% estão no varejo e 32,21% em logística. Tem governo federal, tem shopping center, tem metalúrgica, energia, óleo e gás, aviação, hotéis, saúde e educação. A maioria dos seus ativos estão atrelados ao IPCA, mais 8,58%, 12,27% em GPM, mais 10,29% ao ano. Tem uma boa quantidade também aqui de 18,82% em CDI, mais 4,17% ao ano. E também tem uma parte aqui em GPD, 4,52% ao ano. Aqui está a sua carteira de CRIs, está bastante pequeno, não dá para vocês verem direito, mas é só para vocês verem a quantidade de CRIs que esse fundo tem na sua carteira. Deixa eu aumentar um pouco. Então tem bastante. Então, na verdade, ele tem um total de 93 CRIs. Então é um fundo que tem aí o dobro de CRIs que os outros dois primeiros que eu já mostrei para vocês têm na sua carteira. É um fundo bem diversificado em termos de CRIs. Aqui está a carteira de cotas de outros fundos que esse fundo possui. A maior quantidade está no DEVA11, que são fundos de papel. Tem outros fundos de papéis também, ó. E tem uma quantidade aqui em real estate, que eu já falei para vocês, que são fundos que têm um risco maior. E muitos deles, às vezes, são para investidores qualificados.
Então a gente vê que essa carteira de fundos imobiliários dele é uma carteira de fundos que tem maior risco e, consequentemente, tem uma maior rentabilidade. Mas uma coisa que é interessante sempre falar é que não é uma boa estratégia a gente olhar as carteiras dos fundos imobiliários, as cotas que eles estão investindo de outros fundos, para a gente pegar esses fundos para a gente investir também. Porque os gestores de fundos imobiliários, eles têm acesso às informações que a gente não tem. Então ele pode saber o melhor momento para ele comprar o fundo, como ele pode saber também o melhor momento para vender o fundo. Diferente da gente que é pequeno investidor. Sem falar que grande parte desses fundos aqui também são para investidores qualificados e muitos deles também não está disponível na Bolsa de Valores. Esse fundo teve um dividend yield de 9,53% durante os últimos 12 meses. Diferente dos outros dois fundos que já mostrei aqui para vocês, ele tem uma oscilação maior aqui na quantidade que é distribuída de dividendos por mês. E isso dá um rendimento médio de R$ 1,08 por cota durante os últimos 12 meses, que dá um dividend yield médio mensal aí de 0,79% ao mês. Então esse foi o RDM11. Ele é um fundo também que tem grande parte dos seus ativos indexado ao IPCA, ou seja, se a inflação aumentar, esse fundo ele vai ter um benefício do aumento da inflação também, os cotistas vão acabar recebendo mais. Parte também está indexada ao CDI, e a gente viu que a Selic aumentou e tem uma tendência de a Selic aumentar mais. Se a Selic aumenta, o CDI também acompanha. Então, na minha opinião, esses três fundos são bons para se investir a longo prazo. Então, fala aí se você discorda de mim ou concorda, ou se você acha que tem outros fundos que deveriam entrar nessa lista. Eu sei que tem outros fundos bons também, mas para mim esses são os melhores para se investir a longo prazo. Daqui a pouco eu posso mudar de opinião também sobre um desses, pode ser que entre outros fundos também, e a gente vai se adaptando com as mudanças do mercado. Então isso faz parte dos investimentos. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, deixa seu comentário, sua dúvida. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Lembrando que não foi nenhuma recomendação de compra e nem de venda, foi apenas para você tomar base, para você aprofundar mais seus estudos. E eu vou ficando por aqui, fechou? A gente se vê no outro vídeo. Valeu, tchau, tchau!